76 Reincarnated capítulo 326. Autor, Sorrien Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. São Petersburgo, Império Rutênia. Debaixo do edifício do Estado-Maior, o comando de operações ficou cheio de alegria ao ouvir as notícias recentes sobre Alexander. Eles partirão assim que todas as tripulações feridas do navio de guerra forem transportadas para os contratorpedeiros. O progresso até agora é da 55%. A evacuação levará mais uma hora, informou CGI. Estou aliviada porque meu marido agora está seguro. Não me importo se demorar uma hora até que eles possam deixar Londres, pois não estou preocupada apenas com meu marido, mas também com o povo ruteno. Todos engasgaram suavemente com a compaixão demonstrada por Sophia. Então, o que vamos fazer com o navio de guerra? Eu sei que é um navio de guerra de última geração integrado com sistemas eletrônicos avançados que não podemos permitir que caia nas mãos do inimigo. É recuperável. Pode ser rebocado para fora de Londres. Ou está danificado além do reparo e teremos que afundar o navio de guerra? Sophie perguntou, seu comportamento e expressão sérios. O capitão tinha acabado de concluir a avaliação do navio de guerra. Segundo eles, podemos rebocar o navio de guerra para fora de Londres, pois as bombas de esgoto estavam funcionando bem. O problema é que não temos um navio poderoso o suficiente para rebocar um navio de guerra de 70.000 toneladas. Para isso, teremos que entrar em contato com o governo do Império Britânico e solicitar permissão para que nosso navio entre em suas águas soberanas para rebocar o navio de guerra. As sobrancelhas de Sophie franziram. Por que temos que pedir permissão? Certamente foi culpa deles que Mão Negra ficou debaixo de seu nariz e iniciou o ataque mais mortal que eles fizeram até agora, que poderia ter matado meu marido. Sua Majestade Imperial, se posso ser sincero, não podemos simplesmente entrar em suas águas sem avisar. Eles vão encarar isso como uma provocação, especialmente depois do incidente do Logerbank e do fato de estarem enfrentando a pior crise, disse Sergei em tom cauteloso. Mas você disse anteriormente que podemos enviar tropas, certo? Sophie disse, relembrando sua última conversa com ele. Sim, mas isso se aplica apenas aos homens que estão no Império Britânia, aos destroyers e os navios de guerra. Mas a frota do Báltico não tem autorização. Simplesmente os movemos para perto das águas britânicas para nos prepararmos para o pior, respondeu CGI. A frota do Báltico? Repetiu Sofia. Existe um navio poderoso que pode puxar o navio de guerra. Lá está Sua Majestade Imperial. Na verdade, serão eles que rebocarão o navio de guerra. Agora só precisamos garantir a cooperação e a permissão dos britânicos, disse CGI. Tudo bem, Sophie concedeu prolongando a discussão. Então entre em contato com o governo britânico imediatamente. Farei isso, Sua Majestade Imperial. Sergei reconheceu a ordem e puxou o telefone para ele e discou um número. 5 minutos se passaram e Sergei ouviu apenas um toque na linha. Todos franziram a testa, pois era raro os britânicos não atenderem a ligação. Vossa Majestade Imperial, o governo britânico está inacessível. Não conseguimos contactar o número 10 de Downing Street. Tentarei entrar em contato com a embaixada britânica para ver se ele consegue contatá-los. Sophie assentiu, permitindo que ele continuasse. Sergei discou um número diferente e esperou que o interlocutor atendesse. 1 minuto depois, ele começa a se sentir envergonhado por ter feito a rainha do Império Rutena esperar. Ninguém está atendendo sua ligação. Isso é estranho, porque a embaixada britânica não atende nossa ligação. Ligue para ele de novo, ordenou Sophie. Sem hesitar, Sergei discou mais uma vez o número da embaixada britânica, esperando que desta vez atendessem sua ligação. 10 segundos depois, sua ligação finalmente chegou a alguém. Olá, aqui é o ministro das Relações Exteriores, Sergei. Este é o embaixador? Ótimo, gostaria de falar com você sobre a situação do Império Britânia. E aí começou uma longa conversa entre os dois em que Sergei lhe explicou a situação em que não consegue contactar o governo da Britânia e perguntou ao embaixador se era possível que ele contactasse o seu governo. Sergei esperou 2 minutos e então recebeu uma resposta. Entendo. Muito obrigado pela sua cooperação, senhor embaixador. Obrigado pelo tempo e boa sorte. Sergei desligou o telefone colocando de volta no gancho. Ele olhou para Sophie com uma expressão positivamente sombria.
O embaixador do Império Britânico também está tendo problemas semelhantes, Sua Majestade Imperial. Acredito que podemos assumir com segurança que o governo do Império Britânico está incapacitado neste momento. Todos no comando de operações sentiram a gravidade dessas palavras. O governo do império mais forte do mundo está caído neste momento. É impossível. Tal coisa é inédita. Bem, pelo menos o Império Ruteno pode aprender algo com isto. Tipo, construir uma linha de sucessão para que, se o imperador estiver incapacitado, a imperatriz possa assumir o comando. E se tanto o imperador quanto a rainha estiverem incapacitados, então serão os filhos. Se não houver filhos, os parentes de Romanov assumirão o controle. É uma linha de sucessão desatualizada que Alexandre queria mudar no futuro. Por enquanto, este é o sistema atual até que Alexandre mude a linha de sucessão e revogue as leis paulinas. Não pode ser ajudado então. Afinal, eles estão enfrentando a pior crise do seu país. Então, se não podemos comunicar com o governo britânico, como é que vamos contactá-los e pedir permissão para que não percebam a aproximação da nossa frota do Báltico a violar as suas águas territoriais? Acho que tenho uma ideia para isso, Majestade Imperial, falou o ministro da Defesa, Alexei. A atenção de todos se voltou para Alexei. O que é? Sophie perguntou. Vossa Majestade Imperial, uma das maiores frotas do Império Britânico é a sua frota doméstica que abriga encouraçados, navios de guerra, cruzadores de batalha, cruzadores, destroyers e submarinos. Se não podemos entrar em contato com o governo deles, por que não contatamos os militares deles, pois serão eles que nos cumprimentarão ao chegar às águas britânicas? Alexei sugeriu. Sergei cantarolou. Ele se inclinou para a frente e apoiou o queixo com a mão enquanto considerava o assunto. Depois de vários segundos, ele assentiu. Você está certo, deveríamos tentar entrar em contato com eles. Mas o problema é que eles podem ver a nossa aparição nas suas águas territoriais como hostil e podem disparar contra nós. Os britânicos não dispararão suas armas sem pensar nisso, disse Alexei. Sim, existe um estado de emergência e os seus militares estão em alerta máximo, mas tudo isto está a acontecer em terra, não na água. Desde que façamos a nossa abordagem pacífica, eles estabelecerão comunicação conosco. E os britânicos não são tão estúpidos. Eles podem disparar um tiro de advertência, mas é isso. Bem, vamos precisar da cooperação britânica, como Sergei sugeriu, disse Sophie. Nesse caso, entre em contato com o navio de guerra deles, mas proceda com cautela. Vou transmitir as ordens agora, Majestade Imperial, disse Alexei. Reencarnate capítulo 327. Uma hora se passou desde que embarcamos nos contratorpedeiros da classe Burnier. Todos os tripulantes prepararam os procedimentos necessários para a saída do porto de Londres. Nos aposentos do capitão, agora escritório temporário de Alexander, Sebastian segurava uma pasta nas mãos de Lia em voz alta enquanto Alexander ouvia. A rainha do Império da Rutena emitiu uma ordem à frota do Báltico para entrar em contato com a frota doméstica do Império da Britânia. Esses navios serão os que retirarão o navio de guerra do porto de Londres. Porque eles estão entrando em contato diretamente com a Home Fleet e não com o governo. Alexander perguntou, levantando um bom ponto. O governo britânico está sobrecarregado, Majestade. A partir de agora, eles não podem executar seus poderes de forma eficaz devido ao ataque terrorista feito pela Mão Negra. A razão pela qual estamos estabelecendo contato com a frota doméstica é para obter sua permissão para entrar em suas águas territoriais, evitando conflitos desnecessários devido a falhas de comunicação e mal-entendidos, respondeu Sebastian e fechou o arquivo. Alexander cantarolou compreensivamente, batendo os dedos na mesa enquanto pensava em outra pergunta antes de Sebastian partir. Vamos deixar o navio de guerra para trás quando partirmos? Alexandre perguntou. Não, Sua Majestade. O outro contratorpedeiro ficará com o navio de guerra para protegê-lo, junto com a Guarda Imperial e as forças especiais no terreno. É claro que também estamos de olho no céu, já que a Força Aérea Imperial Rutena despachou aeronaves de reconhecimento sobre Londres. Bom, isso é bom. Alexander balançou a cabeça para cima e para baixo levemente. Acho que este local é seguro o suficiente para discutir o ataque terrorista anterior, não é? Você deseja discutir isso agora, Sua Majestade? Por mim está tudo bem,
disse Sebastião enquanto se sentava, pronto para a discussão. Alexander gostou de sua iniciativa. Ele juntou a mão em um aperto e colocou-as sobre a mesa. Ele começou. Vamos analisar isso mais uma vez. A mão negra atacou exatamente depois que a coroa foi colocada em Diana. Enquanto corríamos em direção à besta, um dos agentes da mão negra correu em nossa direção com um colete-bomba amarrado ao corpo e gritou: "Viva a mão negra!" Depois chegamos à besta que nos transportou em segurança para Somerset House e embarcamos no helicóptero para chegar ao encouraçado. Mas o navio de guerra foi desativado por uma barcaça que transportava 100 quilos de explosivos. O principal caça da Força Aérea Real nos interceptou no ar, fazendo-nos cair no chão. A partir daí, corremos em busca de segurança enquanto enfrentávamos os perseguidores. Tudo isso aconteceu em 5 minutos. Tudo o que posso dizer é que este é um ataque coordenado que também conhece nosso plano de fuga. Alexander terminou de resumir a série de acontecimentos e olhou para Sebastião, que estava pensando pensativamente. Você quer dizer, Majestade, que houve um vazamento? Alexander simplesmente concordou com a cabeça. Isso mesmo. Em 1 ou 2 minutos havia veículos blindados perseguindo na hora certa e nas ruas. E o Spitfire da Royal Air Force? Esses aviões levam de 10 a 20 minutos para verificações pré-voo e sem falar que suas bases estão a 150 km de nossa localização. Supondo que sua velocidade fosse de 337 km por hora, levariam cerca de 28 minutos para chegar a Londres. Mas levaram apenas 12 minutos. Como é isso? Os olhos de Sebastião se estreitaram com a análise de Sebastião. Quando você explica dessa forma, Majestade, mas vejo que há um possível vazamento. No entanto, tenho algumas perguntas. Como a Mão Negra conseguiu essa informação? É um plano de fuga secreto ao qual apenas funcionários de alto escalão têm acesso. Como o diretor dos serviços de inteligência estrangeiros, o chefe do Estado-Maior da Guarda Imperial ele parou e Alexander terminou para ele. E você, Sebastião? Como conselheiro de segurança nacional, você também tem acesso privilegiado ao plano de fuga. Sua Majestade, você está suspeitando de mim? O tom de voz de Sebastião está começando a mudar seriamente enquanto ele olha nos olhos de Alexander. Eu nunca faria uma coisa dessas. Sebastião, eu não sou um tipo de cara irracional. Eu processo as informações disponíveis de forma lógica e racional. Bem, eu sei que você não faria isso porque já mostrou sua lealdade para com a coroa. Minha lealdade sempre foi para com a coroa, Vossa Majestade. Sebastião disse resolutamente, seu tom sério começando a desaparecer, aliviado por Alexander não suspeitar dele. Então é o diretor dos serviços de inteligência estrangeiros e o chefe do Estado-Maior da Guarda Imperial, Roland. HMM. Para ser honesto, tenho duvidado da lealdade de Roland ao Império Rutênia. Ele fez uma pausa de 4 meses, mas foi estendida para 6 por motivos pessoais. Ele também saiu tarde da noite na véspera da cerimônia de coroação. Seu movimento me garante acreditar que ele poderia ser o vazador. Eu concordo, Sua Majestade. Seu movimento também chamou minha atenção. Ele nos disse que visitaria um dos esconderijos da FIS em Londres, mas e se encontrasse um agente da Mão Negra no caminho? Não consigo imaginar Roland fazendo isso. Eu também, mas às vezes a realidade bate forte quando você menos espera. Se ele for aquele que temo que ele seja, então não poderei me perdoar. Minha família confiou nele e sempre esteve perto deles. Alexander rosnou intensamente, com as mãos cerradas em punho. Sebastião engoliu em seco, pois nunca tinha visto Alexander emanar uma aura lívida. Ele entende as emoções do imperador caso suas suspeitas se tornem realidade. Ele só pode imaginar o que aconteceria com Roland se ele fosse o homem que Alexander duvida que ele seja. Você quer que eu cuide de Roland? Sua Majestade. Ou talvez dê uma olhada em seu arquivo antes de ser designado chefe do Estado-Maior da Guarda Imperial. Sebastião sugeriu. Isso seria de muita ajuda, Sebastião. Se você não se importa, por favor, faça isso. A aura intimidadora de Alexander se acalmou um pouco. Muito bem, Majestade. Sebastião levantou-se, endireitando seu terno. Vou dar uma olhada no meu escritório, vou me despedir. As palavras de Sebastião foram interrompidas por uma batida na porta. Com licença. Uma palavra familiar soou atrás da porta. Os dois reconheceram instantaneamente a pessoa. Era Roland. O tema da conversa é aquele que eles suspeitam ser um traidor.
Vossa Majestade, estamos partindo agora. HMM. Roland notou algo fora do comum na atmosfera. O que aconteceu aqui? Nada em particular, Roland. Estávamos conversando sobre a ordem executiva feita pela rainha do Império Rutênia, disse Sebastian, olhando rapidamente para Alexander, que apenas olhou para Roland. É assim mesmo? Parece que você está prestes a deixar o escritório de Sua Majestade. Sim, e posso pedir que você deixe Sua Majestade por enquanto? Sebastian perguntou. Por que aqui? É um pedido pessoal. Sua Majestade queria ficar sozinho, argumentou Sebastian. Era claramente mentira, mas Alexander não se opôs à ideia. Entendido. Se precisar de mim, Majestade, estou lá fora. Com isso, os dois saíram de Roland e Sebastian saiu do escritório de Alexander. A porta se fechou e Alexander apoiou o queixo nas pontas dos dedos em contemplação. Ele sorriu maliciosamente. Agora, acho que é hora de apagar o rato. Enquanto isso, nos aposentos privados de Sebastian, ele sentou-se atrás da mesa e apoiou os braços no apoio de braço. Ele agarrou a ponta do apoio de braço, produzindo um som sutil e esmagador. Anne, você é tão estúpida. O imperador notou uma falha na porra do seu plano perfeito. Ele praguejou intensamente em sua mente. Ele não conseguia expressar sua raiva verbalmente, pois poderia haver algum tipo de dispositivo de escuta plantado em seu escritório. Isso é ruim. Embora eu ache que estou salvo, já que Alexander acredita que foi Roland quem vazou o plano de fuga secreto. Eu apenas terei que fazê-lo pensar dessa forma. Se isso não funcionar, então terei que ajudar pessoalmente nas coisas. Seus olhos ficaram vidrados, pensando no motivo pelo qual ele está se voltando contra o Império Rutênia. É por isso que você não morreu na explosão com seus pais, Alexander. Reencarnated capítulo 328. O contratorpedeiro da classe Burnick que transportava o imperador do Império da Rutênia partiu do porto de Londres, deixando outro contratorpedeiro para trás com a tarefa de proteger o navio de guerra da classe Alexandre IV até a chegada da frota do Báltico da Marinha Imperial Rutênia. Enquanto isso, a frota do Báltico, composta por um porta-aviões, 2 cruzadores de batalha, 6 destroyers e 2 submarinos, navegou em direção à jurisdição da frota doméstica do Império Britânico. Estiveram muito perto disso, considerando que a frota do Báltico tem conduzido exercícios marítimos no Estreito Dinamarquês. Embora tal ato tivesse sido barrado pelo governo dinamarquês por não ser uma forma de passagem inocente, a burocracia nos bastidores se estabeleceu entre os dois, chegando a um acordo que permitia à frota báltica do Império da Rutênia navegar livremente em troca da assinatura de um acordo. Contrato de aquisição de novos navios de guerra que ostentarão a defesa naval do Reino da Dinamarca. Embora tal acordo pudesse causar um problema no futuro se a guerra estourasse na Europa, o governo do Império Rutênia simplesmente ignorou-o devido ao fato de possuírem tecnologia aérea e naval superior. O almirante da frota do Báltico sentou-se confortavelmente na cadeira do capitão, o que lhe proporcionou uma vista panorâmica do Mar do Norte que se estendia além do horizonte. Eles têm monitorado seus radares e sonares para procurar navios britânicos nas proximidades e até lançaram uma aeronave tática de alerta aéreo antecipado, o OK, para explorar a vasta extensão do Mar do Norte. É apenas uma questão de tempo até que a OK encontre os navios britânicos no ar. Com seu radar avançado, eles podem detectar navios e aeronaves a mais de 556 quilômetros. Será apenas um passeio no parque. No entanto, por incrível que pareça, ainda existem interferências que limitam as capacidades do radar, como o clima. Estava nebuloso. Nuvens de névoa se formam no caminho do OK, formando aglomerados em seu radar, dificultando a detecção de navios pelos operadores de radar que trabalham dentro do OK. Além disso, os sinais tendem a atenuar em longas distâncias, reduzindo o alcance. OK, você leu? Qual é a sua situação? Uma voz soou no fone de ouvido do oficial do Centro de Informações de Combate que observava os painéis e monitores analógicos. Negativo Belarússia, estamos tendo algumas pequenas anomalias em nossos radares, mas estamos corrigindo isso enquanto conversamos. A paciência do almirante está se esgotando. OK, eles querem que você localize pelo menos um navio britânico o mais rápido possível. Olha, você está fazendo o seu trabalho e nós estamos fazendo o nosso. Iremos informá-lo assim que o sistema for consertado.
O oficial do Centro de Informações de Combate desligou o rádio, irritado. Pelo amor de Deus, por que eles estão nos pressionando? Não podemos acelerar o processo porque a paciência do almirante está se esgotando. Deixe para lá, senhor. Eles não entendem como a tecnologia funciona, disse o piloto do Hawkeye. Ah, já que você falou, se acontecer de você ter uma visão de algum navio da Britânia, seja uma traineira ou algo assim, me informe imediatamente. Senhor. O radar está fixo e estamos recebendo sinais no monitor, anunciou alegremente o operador do radar. Deixe-me dar uma olhada. O oficial do Centro de Informações de Combate se inclinou para a frente e franziu as sobrancelhas, olhando atentamente para o monitor. Dê-me imediatamente a distância e a orientação relativa à posição atual da frota, ordenou. O operador de radar reconheceu a ordem com um aceno de cabeça. Marcação 080, distância de 30 milhas náuticas. Eles estavam mais próximos do que esperávamos, observou o oficial do Centro de Informações de Combate. Bem, vamos dar boas notícias à frota. Vou atualizá-lo para a frequência da frota, senhor. E pronto. Bielorrússia, aqui é Hawkeye, navio britânico avistado. Repito, navio britânico avistado operando dentro do alcance da frota doméstica. A uma distância 080 de 30 milhas náuticas da sua posição. Nós copiamos Hawkeye. Novas ordens. O almirante quer que você dê uma olhada mais de perto. Confirme se é um navio de guerra britânico e não um navio de pesca. Agora eles nos querem lá embaixo, dentro do alcance de suas baterias antiaéreas, murmurou baixinho o oficial do Centro de Informações de Combate. Bem, ordens são ordens. Ele não pode desobedecê-las. Copie essa Bielorrússia. Reconhecendo a ordem, o oficial do Centro de Informações de Combate mudou a frequência de seu rádio para a aeronave e falou. Desça até 3.000 pés e me traga um par de binóculos. Copie isso, senhor. O piloto cumpriu com entusiasmo as suas ordens e iniciou a descida através da camada de nuvens brancas. Eles estavam operando a uma altitude de 10.000 pés para maximizar as capacidades de radar da aeronave. Momentos depois, eles estão agora a 1.000 pés de altura, o suficiente para ter uma visão clara do mar abaixo. O oficial do Centro de Informações de Combate foi até a janela oval e olhou através dela com um binóculo. Ele viu uma frota de navios de guerra. Como oficiais da Marinha Imperial Rutena, eles tiveram que memorizar as aparências dos navios de guerra estrangeiros para que, em campo, pudessem reconhecê-las imediatamente. Usando o conhecimento que adquiriu enquanto estava na academia, ele agora pode dizer que os navios abaixo pertencem ao Império Britânico. HMS Nelson, HMS Old, HMS Queen Elizabeth, HMS Warspite, HMS Cheshire, HMS Illustrious, HMS Glorious, HMS Javelin, HMS Rodney, HMS Belfast e HMS Sheffield. Esta é uma frota bastante impressionante. 5 navios de guerra, uma cruzador pesado, 2 porta-aviões, 2 cruzadores leves e um contratorpedeiro. Nunca vi 5 navios de guerra agrupados em uma única frota. Você está certo, senhor, concordou o piloto do Hawkeye. Devemos subir agora. Estamos ao alcance de suas baterias antiaéreas e os britânicos não gostam que aeronaves não identificadas entrem em seu espaço aéreo sem permissão. Bielorrússia, avistamos uma frota britânica, aguardando as próximas instruções. Enquanto o oficial do Centro de Informações de Combate olhava para a frota britânica, um lampejo de luz irrompeu de bombordo do HMS Belfast. Merda! O oficial do Centro de Informações de Combate praguejou quando os projéteis antiaéreos do HMS Belfast passaram zunindo por eles. Senhor, eles abriram fogo. O piloto reportou e começou a realizar manobras evasivas. Suba até 10.000 pés agora. Uma torrente de projéteis sobe no ar, visando Hawkeye. Os navios que são capazes de enfrentar aeronaves também dispararam, estreitando a fuga do Hawkeye enquanto ele subia no ar. Merda, merda, merda. Eu sabia que isso era uma péssima ideia, exclamou o operador do radar, nervoso. Recomponha-se. Você está piorando a situação. Ok, aqui é a Bielorrússia, você tem suas novas ordens. Estabeleça comunicação com a frota britânica imediatamente e declare nossa intenção. Bielorrússia, estamos sendo alvejados por navios de guerra britânicos. Então, mais uma razão para contatá-los imediatamente, ok? Certo, tudo bem.
O oficial do Centro de Informações de Combate bufou intensamente. Ele comandou um de seus homens. Você, conecte-nos à frequência da Marinha Real imediatamente. Ele latiu, segurando-se firmemente no corrimão para evitar cair. Agora estamos conectados. Sem hesitar, ele começou. Somos uma aeronave pertencente à Marinha Imperial Rutena. Viemos em paz. Repito, viemos em paz. Cessar fogo. Queremos nos comunicar. Momentos depois de dizer isso, os navios de guerra britânicos pararam de atirar. Acho que eles nos ouviram, disse o piloto. Aqui é o almirante George Callaghan, da frota doméstica da Marinha Real. O que você está fazendo em nosso espaço aéreo? Viemos conversar, almirante. Reencarnated capítulo 329. Na cabine de comando do HMS Illustrious, o almirante da frota doméstica, Sir George Callaghan, estava junto com seus guardas armados com rifles de ferrolho. Eles esperaram no convés pelos visitantes que viriam de uma frota que eles não esperavam, a frota do Báltico. A intenção deles de entrar no Mar do Norte era justificada, mas ele se perguntava como eles conseguiram entrar em sua jurisdição tão rapidamente. Estão a realizar exercícios perto do Mar do Norte? Se for esse o caso, por que o fazem? Bem, ele sabia a resposta para isso. O Império da Rutênia considerava o Império da Britânia como um adversário em potencial e assim os levou a formular uma estratégia em torno do Mar do Norte para combater seu domínio caso a guerra entre eles eclodisse. Não só isso, a Marinha Alemã representava uma ameaça para a Marinha Rutena, portanto, mais uma razão para se preparar. Mas em tempos de crise, quando a cadeia de comando fica inativa, pequenos confrontos podem levar a grandes confrontos, e a sua ausência pode afetar a tomada de decisões das tripulações que tentaram abater um avião ruteno. Bem, os rutenos compreenderam o risco de incursão no espaço aéreo de alguém sem permissão. Olhando fixamente, ele ponderou, porque o almirante da frota do Báltico desejava falar com ele. Sobre o que seria o negócio. Ele adivinhou que suas perguntas serão respondidas assim que o almirante da frota do Báltico chegar. No ar, um som distinto de bateria pode ser ouvido, chamando a atenção de quase todos na cabine de comando. Eles olharam para a origem do som e, uma vez que seus olhos foram direcionados para ela, viram uma aeronave peculiar que pairava no ar com as pás do rotor girando no topo. Como um dos oficiais de alta patente da Marinha Real, ele já estava informado sobre os avanços da tecnologia rutena no que diz respeito à aviação. Era um helicóptero, uma aeronave magnífica que pode decolar e pousar verticalmente sem uso de pista. Ele também foi informado que o Britannian está tentando fazer um para a Força Aérea e a Marinha. Dentro do helicóptero está provavelmente o almirante da frota do Báltico. Ele pediu uma audiência e queria conversar cara a cara, com o que George Callaghan concordou. O helicóptero em que ele voa é uma cópia do Sikorsky CH-53 Cestalion, um helicóptero de transporte pesado. Enquanto o helicóptero ruteno se aproximava do HMS Illustrious, o almirante George Callaghan levou o binóculo aos olhos e observou a embarcação de onde veio o helicóptero. A visão o deixou inquieto e intimidado por causa do tamanho dos navios rutenos. Seus cruzadores de batalha, aeronaves, porta-aviões e destroyers são imponentes e grandes o suficiente para fazê-lo tremer nos joelhos. A única coisa que falta em sua frota é um navio de guerra, que encalhou no porto de Londres após uma enorme explosão que abriu um buraco no casco. Desde quando os rutenos alcançaram as habilidades e tecnologia de construção naval do Império Britânico? O helicóptero rutenian chegou às proximidades do HMS Illustrious e todos os tripulantes no convés se prepararam para o que viria a seguir. Ele começou sua descida lenta na cabine de comando liberada. O vento gerado pelo helicóptero era tão forte que suas roupas e cabelos esvoaçavam violentamente. Alguns deles tentaram manter o chapéu no lugar pressionando na cabeça. Segundos depois, a roda do helicóptero fez contato com a cabine de comando e a rajada de vento enfraqueceu gradativamente. A porta se abriu, revelando 5 comandos vestidos com trajes de combate pretos, cobrindo-os da cabeça aos pés. Seus olhos, que deveriam estar visíveis, estão cobertos por óculos escuros. Sua aparência era intimidante, pois seus corpos eram volumosos, como um supersoldado sintetizado. Os soldados ficaram de lado quando a última pessoa saiu do helicóptero. Não havia dúvida, era o almirante da frota do Báltico da Marinha Imperial Rutena. O almirante George aproximou-se deles com sua comitiva e fez uma saudação.
O almirante da frota do Báltico retribuiu o gesto, demonstrando respeito pelo seu igual. Obrigado por aceitar minha oferta de discussão, almirante. Meu nome é Samuel Gregg, almirante da frota báltica do Império Rutênia, apresentou Samuel. George Callaghan, almirante da frota doméstica da Marinha Real do Império Britânico. É um prazer vê-lo. Podemos continuar isso lá dentro. A cabine de comando não é adequada para discutir assuntos importantes. Samuel sorriu enquanto balançava a cabeça em concordância. E assim, George abriu caminho dentro do HMS Illustrious. 2 minutos depois chegaram aos aposentos do capitão. Um local adequado para a realização de reuniões entre dois altos funcionários. Quero um pouco de chá, almirante. George ofereceu enquanto Samuel se sentava no sofá. Sim, por favor, Samuel respondeu com uma voz profunda e calma. George serviu-lhe uma xícara de chá fumegante na frente de Samuel e sentou-se à sua frente. Samuel olhou brevemente para a xícara de chá antes de pegá-la. Quando ele estava prestes a levá-lo à boca, ele parou. George inclinou a cabeça para o lado. Você não gosta do aroma? Não é isso não. Acabei de lembrar que os britânicos adoram chá, disse Samuel, rindo baixinho. Está no nosso sangue. George sorriu de volta. Por que você não tenta? Ele sugeriu. Samuel assentiu e tomou um pequeno gole de uma xícara. O amargor da bebida atingiu suas papilas gustativas e ele estremeceu ligeiramente. Está uma delícia, comentou Samuel enquanto colocava a xícara de volta no pires. Ótimo, então devemos prosseguir para a nossa discussão principal? Perguntou George. Samuel assentiu e George começou. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por atirar na sua aeronave. Você sabe que uma aeronave não identificada cruzando nosso espaço aéreo é uma ameaça que levamos a sério. Eu entendo, almirante. Se formos nós, faríamos o mesmo, embora identificássemos a aeronave primeiro, antes de disparar tiros de advertência, disse George. George franziu a testa diante da implicação sutil que Samuel havia feito e continuou falando. Então, do que se trata? Por que você está no Mar do Norte? A frota do Báltico está muito longe daqui. Estamos realizando exercícios navais e estamos perto do Mar do Norte. Enquanto estávamos nisso, recebemos uma ordem de São Petersburgo para retirar o navio de guerra que estava imobilizado no porto de Londres e escoltar o contratorpedeiro que transportava nosso imperador. Presumo que você conheça a crise que está acontecendo em sua capital, almirante, disse Samuel. Sim, foi deprimente. Foi um ataque terrorista orquestrado pela Mão Negra. Fomos informados e pronto, não podemos chegar a Londres. É a razão pela qual viemos até você, almirante. Como seu governo não pode atender ligações e nem mesmo realizar suas funções básicas, pedimos sua permissão para permitir que nossa frota entre em suas águas territoriais, solicitou Samuel. Eu entendo. Sem nos consultar, poderíamos ter entendido mal sua intenção e acidentalmente iniciar uma guerra entre nós, disse George e continuou. Mas por que trazer uma frota? Por medidas de segurança. Também recebemos informações de São Petersburgo de que a sua força aérea real está comprometida. Seu caça disparou contra o helicóptero onde o imperador estava voando. Também presumimos que a marinha também poderia estar comprometida. Claro, esta é uma suposição baseada em fatos. Por favor, não entenda mal. Isso é trágico. Fora do HMS Illustrious, a tripulação do HMS Nelson agia fora do comum. Eles se entreolharam de forma significativa, como se estivessem sinalizando para si mesmos. Todos acenaram com a cabeça e começaram a desempenhar suas funções além do escopo de suas funções. Enquanto isso, ao lado da frota rutena do Báltico, no convés da ponte do cruzador de batalha da classe Hurricane, uma das tripulações do navio notou algo em comum em um dos navios de guerra britânicos. Capitão, você precisa ver isso, disse a tripulação, apontando para um dos navios de guerra do Império Britânia. O capitão do cruzador de batalha olhou pelo binóculo. Era o HMS Nelson. Ele viu que suas baterias principais estavam girando em uma determinada direção. Por que eles estão mudando isso? Ele observou ainda mais. As baterias principais pararam, apontando para um dos navios. Não foi direcionado na direção deles, mas sim na direção deles. Seus olhos se arregalaram. Merda, entre em contato com a segurança do almirante agora.
Tarde demais, o HMS Nelson disparou contra o HMS Illustrious. A onda de choque rasgou o ar com o impulso de um terremoto. O HMS Illustrious foi atingido diretamente, causando explosões a este bordo. Reencarnated capítulo 330. Merda. O navio de guerra britânico acabou de disparar contra seu porta-aviões. Amaldiçoou o capitão do cruzador de batalha da classe Hurricane, completamente confuso com o que acabou de acontecer. Capitão. Não podemos entrar em contato com o almirante Samuel. O que nós fazemos? Informe todos os capitães dos respectivos navios para iniciar as estações de batalha. O capitão do cruzador de batalha da classe Hurricane comandou e continuou. Temos que informar o comando central sobre isso e aguardar ordens. Por enquanto, não atire a menos que seja alvejado. Dentro do HMS Illustrious, o almirante George e Samuel estavam deitados no chão, gemendo de dor quando uma poderosa onda de choque os nocauteou. Eles lentamente se levantaram, cambaleando e cambaleando enquanto verificavam o que aconteceu. Alguém acabou de atirar em nós. Samuel gritou. Foi você? George gritou de volta. Não há como minha frota atacar o Britannian sem minhas ordens. Samuel defendeu. O mesmo vale para minha frota, disse George. Enquanto os dois almirantes apontavam o dedo, seus respectivos destacamentos de segurança forçaram a entrada na sala. Almirante, um navio de guerra britânico acabou de atirar contra nós. Temos que evacuá-lo imediatamente. O soldado Ruteno informou a Ruteno. Samuel olhou para George e falou. Meu cara disse que foi o seu navio quem atirou em nós. Isso é verdade? George perguntou ao seu segurança e eles acenaram com a cabeça em confirmação. Portanto, nossa suposição estava certa. Não apenas a Força Aérea Real está comprometida, mas também a Marinha Real, observou Samuel. George balançou a cabeça com as mãos em frustração. Como eles puderam fazer algo como atacar seu camarada? Qual é o nome do navio que disparou contra nós? George perguntou, recompondo-se. É o HMS Nelson, almirante. Os homens estão aguardando suas ordens. O que vamos fazer? Devemos revidar? Eles atiraram em nós. É um ato de traição e podemos presumir com segurança que o navio ficou rebelde. Temos que afundá-lo a todo custo, declarou George. E se todos a bordo não estiverem associados à Mão Negra, você ainda vai prosseguir? Samuel levantou uma questão moral que George ignorou. Esse navio tem uma cadeia de comando rígida. Se o capitão ordenasse o fogo, os oficiais e a tripulação abaixo o executariam. O fato de ter disparado significa que quase todos estão envolvidos. Temos que afundá-lo antes que nos afunde a todos. Você deveria manter sua frota fora disso, almirante Samuel. Isso poderia levar a um grande desastre caso seu navio disparasse um único projétil contra a frota britânica. Eu entendo. Samuel assentiu e voltou-se para seu destacamento de segurança. Diga à frota para se retirar e não atacar sem minha permissão. O soldado Ruteno olhou para baixo sombriamente e falou. Almirante, nossa comunicação foi cortada. Infelizmente não podemos entrar em contato com a frota no momento. Merda. Samuel amaldiçoou. Isso é um grande problema. Esperemos que meus capitães tenham bom senso e não atuem de forma irracional. Então deveríamos sair. Outra explosão ocorreu dentro do HMS Illustrious quando outra saraivada de projéteis o atingiu. Samuel e George tropeçaram e caíram no chão. Seus detalhes de segurança os ajudaram a fazer backup. Uma sirene estridente soou em todos os corredores do porta-aviões, anunciando que toda a tripulação deveria ir para o posto de batalha. Emitir uma ordem direta a todos os navios para dispararem contra o HMS Nelson, agora. George latiu enquanto eles se dirigiam para o convés da ponte. Do lado de fora, todos os navios de guerra, cruzadores leves e cruzadores pesados direcionaram suas baterias principais para o HMS Nelson, que disparou recentemente. Ainda não pode disparar porque precisa recarregar, o que leva cerca de 30 a 45 segundos. Eles aproveitaram essa informação e deram tudo de si, disparando armas principais contra ele. O HMS Nelson estava parado, tornando mais fácil para todos os navios britânicos acertá-lo com precisão. E assim foi. Uma saraivada de projéteis que pesava centenas de quilos caiu em todas as partes do navio de guerra. Até torpedos foram lançados para afundá-lo imediatamente. Do ponto de vista da frota rutena do Báltico,
Os capitães observaram enquanto atacavam seu navio. Eles estremeceram com a força destrutiva de suas armas principais. Eles não podem imaginar estar recebendo isso. Além disso, parece haver apenas um navio rebelde em sua frota, facilitando seu extermínio. Foi uma visão assustadora. O HMS Nelson foi bombardeado e sua tripulação provavelmente morreu no local. O que poderia ter acontecido foi a pergunta que está passando por seus pensamentos. Será que a Mão Negra sequestrou o navio de guerra? Se for esse o caso, isso mostra o quão poderosa é a Mão Negra. As suas ligações, mesmo abrindo caminho para a força militar sofisticada do mundo, fizeram-nos duvidar se os seus camaradas são realmente camaradas. Felizmente, não é. Porque se fosse, então o navio de guerra ruteno já teria disparado. Bem, eles não podiam permanecer complacentes. Talvez eles estivessem esperando por uma oportunidade. 10 minutos depois, o HMS Nelson afundou. Um dos maiores navios de guerra do Império Britânico ou mesmo do mundo foi afundado, sem mais nem menos. Ainda tem imagens do helicóptero? Disse o capitão do cruzador de batalha da classe Hurricane. Sim, senhor, não foi afetado pelo ataque. Podemos esperar que o almirante entre na cabine de comando e saia de lá imediatamente. Mantenha os olhos bem abertos, todos. Isto poderia ser um prelúdio para algo maior. Observe se os navios de guerra britânicos fazem manobras ou movimentos desnecessários. Se for encontrado, informe-me imediatamente. No convés da ponte do HMS Illustrious, a tripulação se apressou, verificando os danos causados pelo ataque. O sistema de propulsão está bem. Sistema de supressão de incêndio foi acionado no convés do hangar. 25 aviões foram destruídos pelo fogo. O número de vítimas, a ser acompanhado. Tem um buraco enorme a este bordo. Teremos que devolver o bombordo e consertar. Ao ouvir o relatório, o almirante George deu-lhes um sinal de partida, permitindo-lhes fazer o que era obrigatório. Peço desculpas pelo inconveniente que isso causou, almirante Samuel. Foi inesperado, disse George enquanto olhava para Samuel. Sem problemas. É importante que você esteja seguro, assim como sua tripulação. Se houvesse algumas fatalidades, seria lamentável. Nosso país investiu muito na localização da Mão Negra. Espero que estejam progredindo, disse Samuel. Quanto ao seu pedido de entrada em nossas águas territoriais, ainda não conseguimos entrar em contato com o governo. Mas eu darei a você porque você tem um propósito. Mas, infelizmente, não poderemos acompanhá-lo até lá, então tome cuidado no caminho. Não sabemos quantos navios a Mão Negra sequestrou. Obrigado, almirante George. Em nome do governo ruteno, envio as minhas mais profundas condolências pela sua tragédia devastadora. Samuel fez uma saudação. Vamos partir então, almirante. O almirante George retribuiu o gesto. Boa sorte e boa viagem, almirante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.